iniciando um novo projeto e criando objetos primitivos. Quando você inicia o Unity, ele abre diretamente na tela o último projeto. Para criar um novo, você poderá utilizar o comando referente através do menu File, ou se quiser fazer isso antes de abrir o programa, pressione a tecla Alt quando for executá-lo. Desta forma, a janela de criação do projeto Project Wizard será aberta. Clique na aba Create New Project. Agora você precisará definir um nome para o seu projeto e o local onde os arquivos serão gravados. Normalmente usa-se o caminho padrão, que fica sob a pasta de documentos do usuário. Abaixo aparece uma lista de pacotes que acompanham o programa. Eles trazem conjuntos de itens específicos para serem utilizados nos projetos, que vão desde imagens e texturas, como também objetos e, em alguns casos, scripts. Os pacotes são identificados pelos seus nomes. Por exemplo, o pacote Water traz o objeto e texturas relacionados à água. Já no caso do pacote Terrain Assets, temos vários itens que podem ser usados na preparação de um terreno. Na lista, aparecem dois pacotes como Terrain Asset. O primeiro é o que foi instalado junto com o programa e o segundo, bem mais completo, foi baixado do site da Unity Technologies. No momento, não vamos precisar utilizar nenhum pacote. Faremos isso mais para frente por diversas vezes. Confirme a criação do projeto clicando no botão Create Project. Quando você cria um novo projeto, está criando na verdade a sua estrutura e não simplesmente um arquivo. Os arquivos referentes aos seus projetos são as cenas. As cenas só podem ser gravadas após o programa ser aberto e este processo é manual. Então vamos salvar a nossa primeira cena como cena 1. Abra o menu File e clique no item Save Scene. Em seguida, escolha um nome e confirme. Após fazer isso, a cena que você salvou é incluída no painel Project, como nós já havíamos mencionado antes. O único elemento presente em nossa cena é a câmera principal, representada pelo gizmo que aparece ao centro da grade. No modo de autoria, ela não é utilizada, mas sem uma câmera não há como visualizar o jogo. Veja que quando a selecionamos, é mostrada uma pequena janela de pré-visualização da cena que mostra no momento apenas um fundo azul. Já no painel Inspector, nós podemos observar os componentes que estão associados à câmera. Iremos falar sobre eles mais tarde, quando estivermos tratando somente deste assunto. Vamos agora inserir o primeiro Game Object na cena que criamos. Optaremos por um objeto 3D primitivo do próprio Unity. Acesse o menu Game Object e selecione o item Create Other. Entre as opções de objetos primitivos temos cubo, esfera, cápsula, cilindro e plano. Vamos escolher primeiramente o cubo. Feito isso, o objeto é incluído no ponto central da cena e também acrescentado na lista de itens do painel de hierarquia. Se o seu programa estiver configurado como o nosso, o objeto irá aparecer com o tamanho bem reduzido. Para regularizar, nós podemos aproximar a área onde ele se encontra utilizando o scroll do mouse, ou simplesmente pressionando a tecla F para que o objeto fique em foco. Agora o cubo está bem próximo da tela. Esta é uma ótima maneira de localizar e de se dirigir até um determinado objeto no meio de tantos outros que podem conter em uma cena. Vamos observar o cubo por um instante. Aproveitando que ele já está selecionado, ative a ferramenta de posição na barra
para que possamos ver alguns de seus detalhes caso não esteja assim. Como todos os outros objetos tridimensionais, este cubo é formado por vértices, pequenos pontos localizados nos cantos do objeto. São 8 vértices no total, e cada um deles é conectado a outro por um segmento, conhecido também como aresta, edge, totalizando 12 para este cubo. Cada 3 arestas formam uma face triangular, e 2 faces formam um polígono. Repare uma linha transversal cortando cada um dos polígonos. É exatamente a divisão das 2 faces. Juntos, os polígonos compõem a malha de um objeto, conhecida como mesh. São nestas malhas que as texturas serão aplicadas, como também é através delas que o programa irá identificar colisões, que é um sistema essencial ao jogo, conforme mostraremos mais tarde. Vamos criar os outros objetos primitivos e distribuí-los pela cena, utilizando a ferramenta Position. Utilize as setas direcionais das 3 coordenadas que são mostradas sobre o objeto selecionado para movê-lo. X, vermelha, para deslocamento no eixo horizontal, Y, verde, para deslocar o objeto no eixo vertical, e Z, azul, na profundidade, para frente e para trás. Logicamente que, como estamos vendo a cena em perspectiva, as coordenadas acompanham as direções deste ponto de vista. Agora expanda o campo de visão com o auxílio do botão de scroll do mouse para que os 2 objetos fiquem visíveis no painel e que ainda haja espaço para os outros que iremos incluir na cena. Vamos inserir agora a cápsula. Em seguida, o cilindro. Por fim, vamos criar um plano na cena. Posicione o objeto corretamente logo atrás dos demais. Selecione agora todos eles. Note que no caso da esfera, em comparação com o cubo, a quantidade de polígonos é bem maior. Isso é necessário para que ela tenha este aspecto arredondado, já que é a junção de vários polígonos retangulares. Quanto maior for a quantidade de polígonos, mais suave é o formato do objeto e mais complexa é a sua construção na tela. Se você já pesquisou sobre o desenvolvimento de jogos, já deve ter lido ou ouvido falar no termo low poly, poucos polígonos, e pela preferência no seu uso. Isso faz com que o desempenho do jogo melhore bastante. O mesmo ocorre com a cápsula, principalmente em suas extremidades, e também com o cilindro. O plano, apesar de formado de vários polígonos, é um objeto leve, pois não tem volume. Essa divisão que ele apresenta é para facilitar a modelagem. Além da malha de polígonos, todos os objetos possuem uma armação com linhas verdes ao seu redor, que é um componente de colisão, collider. Graças a este elemento, que é de extrema importância no desenvolvimento de jogos, o programa consegue saber quando há contato entre 2 ou mais objetos. Cada objeto possui seu próprio componente de colisão, com exceção do cilindro, que utiliza o mesmo da cápsula. E o plano, que usa um Mesh Collider, malha de colisão, que depois você irá ver que é o mesmo que pode ser aplicado aos objetos 3D que são importados para o Unity.
As opções para estes componentes são exibidas no painel Inspector, quando um dos objetos é selecionado na cena, ou no painel Hierarchy. Entre as configurações, podemos aplicar um material à armação, convertê-lo em um gatilho, trigger, apenas para que se detecte algo, em vez de se criar um choque entre os objetos, como também mudar o seu tamanho e posição, o que pode ser útil quando a detecção tiver que anteceder o contato com o objeto. Estas opções são as mesmas para todos os objetos, com exceção de algumas que estão relacionadas às particularidades de cada um, como no caso da cápsula, que oferece controle de ajuste do raio, por exemplo, e ainda podemos alterar a direção da extensão do componente. Vamos aproveitar para conhecer outros componentes que fazem parte dos objetos primitivos. Mesh Renderer controla os ajustes de renderização da textura sobre a malha do objeto conforme seu posicionamento na cena. Os controles devem ser usados para refletir e receber sombras e determinar o material que será aplicado ao objeto. Mesh Filter registra as informações da malha do objeto. Acima temos os controles de transformação, os mesmos disponibilizados na barra de ferramentas, só que aqui poderemos atribuir valores absolutos a cada propriedade. Os controles de rotação devem ser usados para girar o objeto nos 3 eixos. Vamos ver um exemplo prático com o objeto cápsula. Aproxime-o da tela. O mesmo acontece com os controles de redimensionamento, que escalonam o objeto em qualquer uma das 3 direções. A ferramenta Scale também possibilita estas transformações e ainda que o objeto seja ampliado ou reduzido de forma proporcional ao se interagir com o cubo central do gizmo. Note que o componente de colisão acompanha todas as transformações submetidas ao objeto. Lembre-se que se depois das mudanças feitas através da ferramenta você quiser atribuir algum valor a uma das coordenadas no painel e não souber qual delas deverá usar, basta se lembrar de que elas estão associadas às 3 cores, RGB, como por exemplo, se quiser esticar ou comprimir a cápsula, iremos alterar o valor do campo do eixo Y, que é representado pela cor verde. Os componentes serão apresentados e explicados para cada um dos itens que formos usando no decorrer do curso. Os objetos primitivos são bem simples, mas podem ser utilizados para construir cenários bastante interessantes ou alguns objetos comuns como mesas e cadeiras rústicas, por exemplo. A seguir, iremos lhe explicar como construir uma base para os objetos representados por um terreno com proporções, acidentes topográficos e texturas similares ao real.